série de debates sobre Foucault, que a gente intitulou Foucault 100 anos, Poder, Saber e Subjetividade, um século de Michel Foucault, aqui no Campo de Palmas, da Universidade Federal do Tocantins. E, bem, particularmente para mim é um imenso prazer poder recebê-lo, especialmente porque o professor Márcio esteve na minha banca de doutorado. Então, para mim, eu fico muito feliz de poder recebê-lo nessa nova convenção. Espero não ter traumatizado tanto o professor pela qualidade da tese, mas, brincadeiras à parte, estou muito feliz, professor. Então, o professor Márcio, ele titulou a conferência que ele nos apresentará como Os Tempos de um Pensamento, e bem, então, já de imediato, eu lhe passo a palavra, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria, antes de iniciar, agradecer, evidentemente, a vocês, todos vocês que participaram da organização, né, desse evento e fizeram a mim o convite. Faço isso muito especialmente na pessoa do Rafael Tuboni, que conheci nessa condição, né, de banca e tudo mais. Foi uma defesa muito interessante, muito boa, então fiquei muito feliz ao saber que o Rafael estava como docente, né, já há um tempo na Universidade Federal do Tocantins. Então, aproveito para cumprimentar os colegas docentes daí. Vejo aqui também na nossa sala a professora Cristiane Roque de Almeida, né, também cumprimento a ela, em nome dos dois. Ao mencionar os dois, eu cumprimento a todas e todos presentes, né, agradecendo mais uma vez por esse convite. Também fico feliz, pude acompanhar em alguns momentos do dia a trajetória de vocês, com outros compromissos aqui, mas tentando ouvir uma coisa ou outra, e ex-colegas, e agora colegas em outras instituições, ex-orientandos falando, colegas, né, então, um prazer enorme ter esse grupo tão próximo, tão grande, de pessoas que estudam, trabalham com o pensamento, a partir do pensamento de Michel Foucault, para esse evento em torno aí dos 100 anos, né, do nascimento do filósofo. Bem, como o professor Rafael disse, eu intitulei esse breve texto, Os Tempos de um Pensamento. Na verdade, eu vou misturar um pouco algumas reflexões específicas com uma fala que já fiz recentemente, em torno também dos 100 anos do nascimento de Foucault, na Universidade de Lisboa, né? Comentei isso com o Rafael, que ia recuperar um pouco desse trabalho que já foi apresentado no mês passado, na verdade, né? E discutir também um pouco com vocês. Bem, nós estamos aqui reunidos para encerrar esse encontro, né, muito intenso, dentre tantos outros encontros que têm sido realizados, né, esse ano no Brasil, mas também em vários países, em torno dos 100 anos do nascimento de Michel Foucault, né? O que nos leva de imediato a pensar nos possíveis significados de se lembrar uma data como essa, né, que demarca, portanto, um intervalo de tempo no qual um determinado pensamento teria sido gestado, desenvolvido, comentado, acolhido, mas também rejeitado, né, como sabemos, retomado muitas vezes, desdobrado muitas vezes. Talvez esses significados sejam diferentes no caso de cada pensador ou filósofo que se considera. No caso que se refere especificamente ao pensamento de Foucault, nós podemos sugerir alguns significados de se celebrar esse intervalo de tempo no qual esse pensamento se gestou, veio à tona e é recuperado tantas vezes, né? Trata-se de um pensador contemporâneo. Por si só, esse motivo já nos levaria a fazer essa espécie de rememoração, né? O pensador contemporâneo, por isso, seu pensamento concerne diretamente ainda a muitos dos temas, das questões que nos tocam hoje em dia, né? Um outro significado possível que a gente podia aqui retomar é que os seus trabalhos foram e seguem sendo imensamente citados, né? Todos já ouvimos isso. Foucault é um dos autores, pensadores mais citados no mundo em várias áreas do conhecimento, né? Então, por si só, esse também é um outro bom motivo, né, para se celebrar a potência aí desse pensamento, né?
Um outro significado possível seria porque também os seus trabalhos não se encerram, eles não se fecham num domínio que seria, vamos dizer, exclusivo da filosofia, né? Mas são trabalhos que se espraiam, eles se espalham em inúmeros campos do saber, como todos sabemos, como a psicologia, a psicanálise, a história, a sociologia, o direito, a medicina, a literatura, né, a linguagem. Ou seja, não faltariam significados, justificativas consistentes para se retomar o pensamento de Foucault no âmbito desse marco temporal, né? 100 anos do nascimento desse filósofo. Entretanto, um significado que me chama especialmente a atenção é que esse significado, esse sentido, se refere ao próprio modo de relação do pensamento de Foucault com o tempo. Um modo de relação que eu diria muito próprio com o tempo, que, a meu ver, se configura de duas maneiras principais. A primeira maneira, a primeira forma da relação do pensamento de Foucault com o tempo, me parece que vale a pena ser ressaltada, porque ela é potente, consiste no fato de que trata-se de um pensamento que se relaciona com o tempo presente, com o seu próprio tempo, com o nosso presente histórico, portanto, ou ainda com a atualidade. O próprio Foucault, como nós sabemos, por diversas vezes, ele explicitou que os seus trabalhos teriam por objeto maior pensar o presente, debruçar-se sobre o que somos, nós que vivemos o presente. Trata-se, portanto, de um pensamento que se volta sobre o presente histórico e busca interrogar as condições de possibilidade da sua constituição e, portanto, os seus principais desafios, né? Daí a expressão tantas vezes repetidas por Foucault e por seus leitores, que consiste em afirmar que a filosofia de Foucault pode ser definida como uma ontologia de nós mesmos. Portanto, estamos diante de uma forma de relação com um pensamento e o seu tempo, de seu pensamento com o tempo, que consiste em tomar o tempo presente como seu solo principal de movimentação. Mas uma segunda forma igualmente potente pela qual o pensamento de Foucault se relaciona com o tempo corresponde ao próprio modo de constituição desse pensamento, que se dá em diversos tempos, vamos dizer assim. É um pensamento que se constrói em diversos tempos. O que eu quero dizer com isso? Ele se constrói de modo ensaístico, experimental. Ou seja, se constrói na medida em que se despoja da pretensão de se constituir como sistema acabado, resultado de um processo único de teorização, por exemplo, e orientado a um determinado estágio de complexidade, de elaboração, que poderia ser reconhecido pelo próprio pensador como concluído. Ou seja, um pensamento que se apresenta como um sistema concluído. Nós sabemos que em Foucault não se trata disso. Trata-se antes de uma constituição do pensamento a partir de um movimento contínuo de vários tempos, de vários ensaios, de várias experimentações possíveis. Portanto, uma outra maneira de dizer isso, trata-se de um pensamento que se constrói como um movimento contínuo de problematização e de reproblematização. O próprio Foucault usa essas duas expressões para definir um pouco o estilo da sua filosofia, né? Essa forma ensaística, portanto, experimental, de constituição do próprio pensamento em vários tempos, é um pensamento sobre o próprio tempo, construído em vários tempos, né? O próprio Foucault oferece vários testemunhos desse movimento dos tempos do seu pensamento. Não foram poucas as vezes a que ele se referiu ao seu modo de filosofar como uma postura, uma atitude, né? Muito mais do que uma posição teórica, uma postura perante o mundo. Uma postura teórico-filosófica,
que seria nada mais nada menos do que da ordem desta problematização. Numa entrevista concedida no ano da sua morte, 1984, ao François Evalde, intitulado O Cuidado da Verdade, Foucault afirma que a noção que teria de fato servido de forma comum aos seus estudos, desde História da Loucura até justamente os seus últimos escritos, teria sido essa de problematização. E ele vai dar uma pequena definição, né? É raro Foucault dar definições, mas é uma pequena definição. Ele vai dizer, problematizar não quer dizer representar um objeto pré-existente, nem a criação pelo discurso de um objeto que não existe. Problematização seria antes o conjunto de práticas discursivas ou não discursivas que faz com que algo entre no jogo do verdadeiro e do falso e o constitua como objeto para o pensamento, né? Então, não se trata de uma forma de pessimismo, de que não é possível se pensar, não é possível se posicionar, mas trata-se de aderir ao princípio de que o trabalho do pensamento consiste em mover-se, consiste em denunciar o tempo todo o maior mal que poderia habitar secretamente em tudo o que existe. Isso ele vai falar em outra entrevista no mesmo ano, dada a Dreyfus e Rabinov. Ele vai dizer, o trabalho do pensamento não é outra coisa a não ser denunciar o mal que habita secretamente tudo o que existe. Não seria isso, mas pressentir o perigo que ameaça tudo que se torna habitual para nós, né? Pressentir o perigo de tudo aquilo que se mostra para nós como evidente, como necessário, né, que nos leva a nos conformar. Partindo, portanto, dessas duas formas decisivas pelas quais o pensamento de Foucault se relaciona com o tempo, seja tomando o tempo presente como seu solo e alvo principal, seja constituindo o próprio pensamento de maneira sempre provisória, né, forjando-se em diversos tempos, é que eu gostaria de propor algumas ideias em torno da atualidade das questões que os seus trabalhos carregam, né? A partir desse modo de ser, de um pensamento que se constitui a partir, portanto, de deslocamentos constantes, de inflexões constantes, né? De dobras constantes. Ora, nesses 100 anos do nascimento de Foucault, nós nos encontramos num momento, eu diria, bastante privilegiado para pensarmos sobre essas questões relativas aos inúmeros deslocamentos, às inúmeras inflexões que vão constituindo o pensamento de Foucault, não de maneira definitiva, mas em vários tempos, como algo que se experimenta continuamente. Por que um momento privilegiado? Porque, de novo, nós assistimos a uma nova reconfiguração, eu diria assim, editorial dos seus diversos trabalhos, né? Até não muito tempo atrás, vamos dizer mais ou menos 30 anos, para muitos de vocês isso faz muito tempo, mas para muitos de nós não, isso parece que foi ontem, né? O que se conhecia em termos editoriais de Foucault, dos trabalhos de Foucault? Conhecia-se, tinha-se acesso ao seu pensamento, às suas problematizações, essencialmente por meio dos livros publicados. Desde Doença Mental e Personalidade, em 1954, até os volumes 2 e 3 da História da Sexualidade, né, o uso dos prazeres e o cuidado de si, respectivamente, o que se conhecia do pensamento de Foucault, sobretudo, eram os movimentos, as problematizações constantes desses livros publicados. Nós sabemos muito bem que 10 anos depois da morte de Foucault, portanto, em 1994, um outro conjunto de trabalhos foi organizado e tornado público.
Um conjunto de trabalhos que teve o propósito de reunir textos, prefácios, apresentações, entrevistas, aulas ministradas, esparsas, né? E foram reunidos de maneira cronológica, né? E publicados com o título de Ditos e Escritos. Né? Ditos e Escritos, e o título é muito interessante, porque, de fato, são ditos e escritos durante toda a vida de Foucault, né? Que apresentavam numa sucessão cronológica, então, muitos trabalhos até então inéditos, né? Ora, esse é um segundo extrato, portanto, desse pensamento de Foucault que vai se renovando e se construindo como experimentação, que nos deu acesso a muitas outras entradas, que os livros, até então, não é que não tivessem dado, mas entravam por outras portas, entravam por outros caminhos. Nós pudemos, então, com ditos escritos, identificar movimentações de Foucault em relação às suas próprias reflexões, inflexões, permitindo, em outras palavras, uma concretização muito evidente dessa forma ensaística do pensamento de Foucault se construir, mesmo após a sua morte. Né? Ditos escritos nos fizeram rever, né, muitos aspectos do seu pensamento e, portanto, essa experimentação pode se dar com muita potência. Bom, mais ou menos alguns anos, 10 anos, um pouco menos, depois da publicação de Ditos Escritos, como nós sabemos, um novo conjunto de trabalhos, um novo extrato dos seus escritos, que não eram escritos, vem à tona. São justamente os cursos do Collège de France. Esse novo extrato de trabalhos é constituído por esses cursos que Foucault ministra, né, como professor da Cátedra de História dos Sistemas de Pensamento no Collège de France, de 71 a 84, o ano de sua morte, né, configurando, então, 13 cursos, né, e que, por muito tempo, esses cursos eram disponíveis apenas em áudios, gravações, registros em áudios, fitas cassete, né? Um a um, esses cursos, desde 1997, foram, então, editados, né, transcritos do áudio, da fita gravada para texto e publicados sucessivamente. Tais publicações, por exemplo, deram a conhecer em detalhes análises específicas de Foucault, acerca de questões e temas que hoje nós discutimos amplamente utilizando o pensamento de Foucault, mas até então não discutíamos. Temas como, por exemplo, a questão das sociedades punitivas, o funcionamento dos asilos psiquiátricos, a ideia de uma genealogia dos anormais, tema do biopoder, do governo das condutas, do liberalismo, dos neoliberalismos, né? Tudo isso tem ali uma sistematização nesses cursos, né? O tema do direito, né, Rafael, que é seu objeto, é meu objeto de estudo em Foucault, em grande parte, uma das principais fontes são esses cursos, ou seja, esse terceiro extrato desse pensamento que vai sendo construído em vários tempos, portanto, de forma experimental mesmo, né? Até pelo movimento editorial desses textos. Pois bem, após, então, esse terceiro grande conjunto de trabalhos, então já são 3 extratos, né, dos trabalhos de Foucault, nós vivemos hoje, já há alguns anos, num quarto momento, né? Um momento em que há um movimento de reorganização, de publicização de um importante conjunto de trabalhos de Foucault por meio das recentes publicações dos chamados inéditos, dos manuscritos inéditos, a partir de um fundo, Michel Foucault, um fundo que reúne esses manuscritos da Biblioteca Nacional de França, né, da França.
Dentre esses diversos trabalhos, já então eles começaram a ser editados e recuperados em 2012, 2013, então já não é tão recente assim, né? Mas nós estamos nesse movimento ainda de trazer à tona vários desses manuscritos. Foram então publicados ensaios, conferências, cursos, livros, né? Em várias coleções. É difícil até a gente acompanhar todo esse volume que tem saído de textos, né? Por exemplo, o 4º volume, que teria ficado inacabado, da história da sexualidade, né, As Confissões da Carne, isso saiu em 2018. Logo antes desse, até o Malfaire d'Ivray, né, que é um curso pronunciado na Universidade de Louvain sobre as funções da confissão, 2012. A origem da hermenêutica de si, que é um diálogo que ele faz com a hermenêutica do sujeito, curso de 82, isso saiu em 2013. Mais recentemente, o ano passado, um texto inédito sobre os hermafroditas, né? Numa coleção específica, cursos e trabalhos de Michel Foucault anteriores ao Collège de France, têm sido também publicados ensaios e cursos inéditos que saem, né, decorrem desse conjunto de manuscritos. Já temos vários deles, alguns muito localizados ali na década de 50 e 60, em que Foucault ministra cursos em universidades no exterior e na França, muito em torno da sexualidade, a questão da fenomenologia, como, por exemplo, o curso Discurso da Sexualidade, dado na Universidade de Vincennes, em 69, Binswanger e a análise existencial, fenomenologia e psicologia, a questão antropológica, o discurso filosófico, Nietzsche, conferências e trabalhos, e bem mais recentemente, o ano passado, né, o curso que ele ministra na USP, né, em 65, Arqueologia das Ciências Humanas, que é sobre as palavras e as coisas. E também um 8º volume dentro dessa coleção de cursos e ensaios prometido para esse ano, é o curso que Foucault pronuncia na Universidade de Tunis, na Tunísia, que deve ser publicado em outubro ainda de 2026. Ou seja, nós estamos então vivendo um contexto de uma enorme, não renovação, mas retomada, né, de um novo extrato, de um novo conjunto dos trabalhos de Foucault, que expressam, sem dúvida nenhuma, modulações, movimentações e inflexões desse pensamento que se constrói de maneira propositadamente experimental, ensaística, né? Então, é um momento muito especial, muito privilegiado para aqueles que tentam acompanhar, né, os estudos sobre Foucault. Pois bem, no contexto, então, dessa reflexão mais geral sobre as formas de relação do pensamento de Foucault com o tempo, tanto uma relação direta do seu pensamento com o tempo presente, na sua ontologia do presente, quanto a forma de constituição de seu pensamento em diversos tempos, né, eu proponho aqui, nesse momento com vocês, retomar, como eu disse, parte de uma apresentação que fiz recentemente, portanto, há pouco tempo, né, também num congresso em torno do centenário do nascimento de Foucault, ocorrido na Universidade de Lisboa. Por quê? Porque nessa reflexão, e é isso que eu queria trazer aqui hoje, eu procuro refletir sobre modos possíveis de se trabalhar com esses diversos extratos dos escritos de Foucault, que foram sendo publicizados em vários tempos, né? A partir desse conjunto vivo, em movimento, de um pensamento que não cessa, né, de se renovar, e que parece que ainda está longe de ter se explicitado completamente, né? As dezenas de publicações desses manuscritos, até há pouco inéditos de Michel Foucault, além de representarem por si mesmas uma renovação de estudos em torno do pensamento do filósofo, parecem nos colocar diante de questões importantes acerca de como considerar esses novos trabalhos, né?
que vem se somar aos trabalhos já conhecidos, né? Que estatuto atribuir a esses trabalhos? Que estatuto atribuir aos cursos, agora aos manuscritos, em relação aos livros, em relação aos ditos escritos, né? Eu penso que essas questões, para quem pesquisa, trabalha com o pensamento de Foucault, são relevantes, né? Porque, no fundo, tem toda uma concepção de filosofia que vai se constituindo a partir do modo como nós encaramos esses diferentes estratos dos seus trabalhos. Eu penso que as questões, de modo muito simples, né, acho que não existe nenhuma fórmula para isso, mas eu penso que as questões que essa nova onda, né, essa nova leva de publicações nos colocam, sejam relevantes porque, de certo modo, nos levam mesmo a pensar nos modos pelos quais o próprio Foucault, então, foi constituindo os problemas com os quais ele se ocupou, as diferentes escolhas que ele foi fazendo durante a constituição desses problemas, né? As hesitações, muitas vezes, que esses estratos de trabalhos nos dão a conhecer. Desvio de rumo, mudança de projeto, inflexão, né? Que no conjunto foram tecendo a trama, esse tecido, né? Por meio da qual, então, se forja esse pensamento que se constrói de maneira sempre experimental. Nesse sentido, eu entendo, então, que o estudo desses novos trabalhos faz todo sentido, nós podemos nos debruçar sobre eles, mas não tentando buscar ali qualquer elemento, vamos dizer assim, que seria uma espécie de chave para a compreensão do todo do pensamento, ou do que já tinha sido publicizado antes e que, de algum modo, teria sido guardado algum segredo nos manuscritos e agora, finalmente, nós vamos descobrir esse segredo. Acho que, para os trabalhos de Foucault, é uma postura teórica que não faria nenhum sentido, né? Não se trata de caçar tesouros escondidos até agora, né? De tal modo que só quem terá acesso a esses manuscritos é que finalmente vai entender as questões trazidas por Foucault. Isso aí acho que é uma posição, uma visão ingênua que não faz sentido nenhum com relação à própria proposta de como Foucault trabalha com a filosofia, né? Quem sabe até o principal interesse desses novos trabalhos seja mesmo multiplicar as aberturas. Se a gente já reconhecia algumas aberturas, algumas vias possíveis para se trilhar os problemas, as questões que Foucault foi trazendo ao longo de sua vida, né, provavelmente esses novos trabalhos vão multiplicar essas aberturas e não finalmente trazer a explicação definitiva sobre nenhuma delas, né. Multiplicar os vãos, os espaços, né, nos quais vamos nos mover, talvez seja muito mais interessante do que finalmente trazer alguma chave de interpretação definitiva para esses trabalhos. E é justamente nessa perspectiva, para exemplificar um pouco o modo como talvez seja possível se trabalhar dessa forma, né, tentando entender as aberturas, os vãos que esses novos trabalhos trazem, é que eu exponho brevemente um pouco da pesquisa que tenho tentado desenvolver com alguns desses trabalhos mais recentes, né, desses cursos anteriores ao Collège de France. Nessa exposição, sobretudo, eu gostaria de apresentar, em linhas gerais, algumas hipóteses que decorrem do estudo de um desses trabalhos em particular. Evidentemente, falar de uma coisa mais pontual agora, para a gente poder aprofundar. Hipóteses, portanto, que decorrem do estudo de um desses trabalhos, que é justamente o ensaio publicado em 2023, intitulado O Discurso Filosófico, né, cuja tradução para o português foi publicada algumas semanas atrás, né, então é um texto já de 2023, mas que a publicação em português acabou de sair, né. Me parece que esse é um ensaio interessante sob vários aspectos. Primeiro, ele parece se constituir num dos poucos escritos nos quais Foucault se dedica explicitamente a abordar fragmentos do pensamento ocidental de um modo que nos remete ao que nós
nos acostumamos a designar tradicionalmente por uma história da filosofia, né? Quem vem aí da filosofia sabe que quando a gente fala em história da filosofia, de algum modo, trata-se de um reconhecimento, de uma apropriação na sucessão do tempo da filosofia de alguns dos grandes sistemas, pensamentos, teorias, né? E Foucault, a gente sabe, não faz uma história da filosofia, né? Ele percorre a história da filosofia, joga com ela, a inclui na medida em que discute diferentes epistemes e diferentes saberes que correspondem a essas epistemes, a esses a priori históricos do pensamento, do conhecimento, né? Não faz propriamente uma história da filosofia no sentido tradicional. A exceção, me parece, claramente desse discurso filosófico, que é uma espécie de história da filosofia. Mas não tem também um formato canônico de uma história da filosofia. Nós nos deparamos ali com algo que nos reporta a um certo estilo de se fazer história da filosofia, que nos é relativamente familiar e um pouco raro para as obras, os escritos de Foucault. Mas não se trata de uma história da filosofia no sentido tradicional, canônico. Por quê? Os fragmentos dessa história da filosofia que Foucault supostamente empreende, né, nesse ensaio, o discurso filosófico, eles permitem investigar a própria filosofia, num certo sentido, mas especialmente a partir daquilo que ele chamará mutações, descontinuidades. Então, menos a identificação da origem dos grandes sistemas de pensamento, ou de grandes sistemas de pensamento, e muito mais uma história da filosofia contada a partir da tentativa de se perceber descontinuidades e mutações nessa história do pensamento ocidental. Sobretudo, essa história da filosofia de Foucault no discurso filosófico, nada canônica, ela permite investigar a filosofia, veja, como discurso, né? Por isso o título desse ensaio, o discurso filosófico, isso é significativo. Um discurso cujo modo de ser próprio teria se definido, ou poderia ser definido, como e aí eu cito Foucault, algumas expressões que ele usa, um discurso sobre o que se passa, um discurso cotidiano, um discurso diagnóstico. É esse recorte dessa história da filosofia que interessa Foucault no ensaio O Discurso Filosófico. Primeiro, pensar a filosofia como discurso filosófico e pensar esse discurso como um discurso diagnóstico, né? São duas ideias que norteiam esse ensaio. Ora, no ensaio, então, Foucault nos apresenta fragmentos mesmo. Não é uma história linear da filosofia, é uma história fragmentada do que seria uma certa história possível do discurso filosófico no Ocidente, mas considerado, ao menos a partir de um determinado momento da história do pensamento, um discurso que se configura como diagnóstico do presente. Nessa perspectiva, a filosofia, então, para Foucault, possuiria a tarefa de reconhecer, e aí eu uso várias das suas expressões, reconhecer, a partir de certos traços sensíveis, né, o que se passa hoje. Outra expressão interessante, detectar o acontecimento que se faz ouvir nos rumores que não mais escutamos. Dizer aquilo que se mostra ao olhar, que se dá a ver, naquilo que nós vemos todos os dias. Ela não revela nenhum segredo escondido, né? Nenhuma interioridade a ser vasculhada. Esse discurso do presente, portanto, discurso filosófico como discurso do presente, como diagnóstico, caberia a ele profetizar o instante. Ora, o que é profetizar um instante? Né? Profetiza-se o futuro. Não é o futuro, é um instante que se profetiza. Porém,
o ensaio alerta que, como diagnóstico, não se trata de operar um conhecimento que atravessaria, então, uma superfície, né? Ele fura essa superfície, e que seria capaz de encontrar por debaixo dessa superfície algo que seria, então, mais profundo, originário, a verdade. Não se mostra, é preciso furar a superfície, atravessá-la e encontrar ali a origem, o mais profundo. Diversamente, para Foucault, o discurso filosófico, como diagnóstico, teria como principal desafio dizer o que se passa, buscar escutar, perseguir algo que se coloca já sob os nossos olhos e não perseguir algo que estaria oculto. Sua tarefa, então, aparentemente é muito mais singela do que uma filosofia que se proponha a perfurar a superfície e ver o mais profundo. É uma tarefa aparentemente mais singela, mas, por outro lado, talvez seja mais difícil. A sua tarefa seria dizer aquilo que já está diante de nós. E por que isso que já está diante de nós precisaria ser dito? Isso não é fácil, né? Dizer o que é hoje, sem precisar dizer algo que seria mais interior, mais verdadeiro, sem ter que iluminar nada, sem ter que anunciar nenhuma promessa. Aparentemente, talvez essa seja uma tarefa mais simples, mas, segundo o que Foucault vai tentar nos instigar a pensar, talvez ela seja a mais difícil. Portanto, o discurso filosófico constituído como diagnóstico do presente será necessariamente compreendido como um discurso posicionado, situado. Então, vamos tirar algumas consequências desse modo de ser do discurso filosófico como diagnóstico. Né? O que significa isso concretamente? Ora, significa que é um discurso, o discurso filosófico, assim como os outros discursos, compreendido como um discurso posicionado, situado. Ele não é isento, ele não é depurado, né? É um discurso que fala das condições históricas de possibilidade dos outros discursos e dele próprio, discurso filosófico. É um discurso que se singulariza, se especifica pela função crítica que ele exerce no seu tempo, de maneira situada, posicionada. Ora, é nesse eixo, ou ainda é a partir dessa circunscrição, que os primeiros capítulos, então, desse ensaio vão desenvolver, explicitar os fragmentos dessa espécie de história da filosofia feita por Foucault, vai sendo construída, né? É justamente nesse contexto, e é um pouco a pesquisa que tenho tentado desenvolver, que eu tento perceber, identificar uma presença que eu acho importante, do que nós poderíamos chamar de elementos políticos, aspectos relativos ao poder presentes nesse curso. Aparentemente, um curso sobre filosofia, portanto, teórico, sobre, ainda que seja de forma não canônica, uma espécie de história da filosofia, mas na medida em que essa história da filosofia é contada a partir de fragmentos, e fragmentos que mostram não uma profundidade, mas o que se passa, fazem o diagnóstico do que somos, e, portanto, são discursos que necessariamente tomam posição, aí, vamos dizer assim, potência um germe de pensamento político muito forte, relacionado ao discurso filosófico, né? Essa característica, essa presença de elementos políticos, elementos relativos ao poder, nesse ensaio sobre a filosofia de Foucault, ela vai se explicitando especialmente nos capítulos finais do ensaio. Esses capítulos finais seriam preciosos, ao meu modo de ver, para explorar essa presença, as aberturas desse texto sobre o discurso filosófico,
para a questão do poder. No capítulo 11, vou dar alguns exemplos, intitulado A Nova Mutação. Então, como eu disse, né, uma história da filosofia contada a partir de mutações, né, no discurso filosófico. Então, nesse capítulo intitulado A Nova Mutação, Foucault aborda o que ele entende ter sido uma mutação do discurso filosófico, no discurso filosófico, que corresponderia ao que ele chama de uma crise da filosofia no século XIX. O contexto dessa mutação, de maneira muito sintética, assim como a crise que a teria tornado possível, seria então caracterizado pelo fato de que, nesse momento do pensamento ocidental, a verdade, né, de todas as verdades constituídas no saber, não seria encontrada de modo algum, não seria formulada de modo algum. O momento filosófico expresso, então, por essa mutação estaria ou seria caracterizado pelo fato de que o fundamento de todas as verdades constituídas no saber permaneceria implícito e que tais verdades se manteriam cegas quanto à sua própria possibilidade e à sua finalidade última. Ora, então, essa mutação do discurso filosófico descrita por Foucault no século XIX, aqui Foucault afirma poder se nomear simplesmente pelo nome Nietzsche, né? Se tiver que batizar essa mutação no nosso pensamento com um nome, ele seria para Foucault Nietzsche, corresponderia, portanto, ao momento em que o discurso filosófico, tal como ele até então se configurava, ele perderia as suas principais determinações, as suas funções, assim como eram até então compreendidas. Corresponderia ao momento em que o discurso filosófico perderia aquilo que garantia até então a ele a sua unidade, a unidade do seu domínio como discurso diferente de todos os outros. O elemento que ligava no discurso filosófico, qual era essa unidade, né? O domínio primário, originário do sujeito, né? E o fundamento de todos os saberes. Assim, a partir dessa mutação, a filosofia passaria a se distanciar da forma de um discurso a partir da qual se remontaria à origem, a partir da qual se descobriria e se proclamaria a verdade, a partir do qual se revelaria o sentido. O discurso filosófico, então, a partir dessa mutação, teria, enfim, a forma, e aí eu uso as expressões de Foucault, docemente inútil de atos filosóficos. Né? Então, pensar aí o discurso filosófico, a filosofia, de uma forma docemente inútil, né, de atos filosóficos, posicionados, posições. Né? Desse modo, o discurso filosófico seria, então, um discurso que também se deslocaria no meio dos outros discursos. Ele não teria um estatuto próprio, mais elevado em relação a todos os outros discursos, mais verdadeiro, mais profundo. A filosofia seria tão situada quanto todos os outros discursos, seria tão posicionada quanto eles. Ela estaria tão interna à ordem, e aí a gente remete às palavras e às coisas, né, ao vocabulário das palavras e das coisas. O discurso filosófico, nesse momento dessa mutação, Nietzsche, né, ela seria tão interna à ordem que lhe seria comum, e, portanto, assim, talvez ela tenha, nesse momento, se deparado, segundo Foucault, com a sua maior tarefa, talvez com a sua tarefa mais importante, que consistiria justamente em fazer o diagnóstico do que somos, né? Ou o diagnóstico do presente. Vou ler aqui um trechinho. Foucault vai dizer: filosofar não será mais discorrer de um modo singular e irredutível, independentemente de qualquer outro discurso, mas discorrer
no espaço e na forma de outros discursos. Esgueirando-se, né? É o movimento de se esgueirar sorrateiramente, ele vai dizer, no lugar de onde os outros discursos falam. Eis aí uma frase importante que eu destacaria, o filósofo tornado filólogo, historiador, genealogista, psicólogo, analista da vida e da força. Né? Vou repetir. O filósofo tornado filólogo, historiador, genealogista, psicólogo, analista da vida e da força. Ora, para mim, tal afirmação pode ser tomada como um índice, né, da presença decisiva disso que eu chamo de elementos políticos, elementos relativos ao poder, nessa espécie de história da filosofia esboçada por Foucault, nesse ensaio lá de 1966. Ele tem o mesmo ano das Palavras e as Coisas. E daí, o que já foi se discutido aqui, né, já se discutiu isso em algumas das falas, a arbitrariedade ou a ingenuidade, né, de se compartimentar o pensamento de Foucault em métodos e fases muito rigorosas. Né? O momento do poder, o momento do saber e o momento da subjetivação. Esquematicamente, até Foucault utiliza essas imagens, e a gente pode utilizar, claro, mas temos que saber que é um discurso que se esgueira sorrateiramente entre todos esses elementos, e, portanto, poder, saber, subjetividade, o tema do colóquio, né, do encontro, eles estão presentes em todas essas problematizações de Foucault, realizadas de forma sempre ensaística, experimental, e em várias camadas, né? Com efeito, nos 3 últimos capítulos, essa presença dos elementos políticos, questões ligadas ao poder, vai se intensificando, vai se expandindo no final do curso Discurso Filosófico. Nesse conjunto final de capítulos, Foucault como que desloca a análise acerca das mutações no discurso filosófico para aquilo que ele vai chamar de maneira muito mais ampla de uma mutação ou reorganização que concerneria no presente, na nossa atualidade, não apenas ao discurso filosófico, mas à ordem geral do discurso. Ordem geral na qual o próprio discurso filosófico também estaria inserido. Trata-se para Foucault, o que seria essa reorganização na ordem geral do discurso que estaríamos vivendo no presente? Tratar-se-ia de uma reorganização difícil de se analisar, vai dizer Foucault. Uma vez que tudo aquilo que podemos dizer a seu respeito já se encontra preso nessa mesma ordem acerca da qual estamos tentando discursar ou falar. Não se escapa a ordem geral do discurso. Né? Não é o primeiro trabalho em que Foucault tematiza isso. Né? A sua aula inaugural do Collège de France já apresenta, de uma maneira muito interessante, essa mesma inquietação. Né? Por isso seria possível, então, segundo Foucault, e aí vai começar o papel da filosofia, né, apenas indicar, como que de longe, né, de uma maneira descontínua, aquilo que estaria em vias de se passar no presente, nessa ordem geral do discurso em mutação. Sobre essa reorganização, seria possível, segundo Foucault, apenas realizar um mero rastreamento diagnóstico. Veja a sutileza da expressão, né? Fazer um rastreamento diagnóstico. Né? Que, por sua vez, consistirá num elemento específico, particular, do próprio jogo dessa mesma reorganização geral do discurso. Tal rastreamento diagnóstico seria somente um ponto de aplicação da eficácia dessa reorganização da ordem geral do discurso que teria lugar no presente. Seria apenas um episódio das suas muitas peripécias. Ora, de forma sintética, né, tentando resumir um pouco,
poder-se-ia dizer, segundo Foucault, nesse ensaio, que a atual mutação do nosso pensamento, na qual se insere o discurso filosófico ao lado de todos os outros discursos, uma mutação que, segundo Foucault, corresponderia a um acontecimento, e a gente sabe o peso que essa expressão tem para Foucault. O acontecimento é algo que aconteceu, que passou-se, mas que ainda nos atravessa, que permanece presente, nos constitui do modo como somos, né? A atual mutação, portanto, do nosso pensamento corresponderia a um acontecimento ao mesmo tempo único e essencial, que poderia ser caracterizada pelo fato de que na nossa cultura não se trata apenas de revelar a função estruturante da linguagem. Isso não se nega, ou seja, não seria a linguagem que se esclarece, nem o homem que toma conhecimento dele próprio na linguagem. Mas o que se trata no nosso tempo em relação a essa mutação do discurso é o fato de que a linguagem não cessaria de se transbordar para fora de si mesma. O fato de a linguagem constituir-se de espaços cada vez mais exteriores. O fato de a linguagem ultrapassar seus limites, multiplicando indefinidamente suas formas. Parece que Foucault fazia aqui um diagnóstico antecipado das outras tantas linguagens tecnológicas que a gente tem hoje, né? Então, essa espécie de transbordamento da linguagem para fora de si mesma. Assim, Foucault dirá que a mutação que afeta hoje o regime geral dos nossos discursos poderia ser bem caracterizada por algo que nós deveríamos estar estudando, ele vai dizer, pela organização de um arquivo integral. Vejam a noção que ele traz e não explora aqui, ele sugere. O que seria um arquivo integral? No qual todos os discursos estão pegos, inclusive o discurso filosófico. Ele vai dizer, em toda cultura, existiria uma rede de relações que reinaria, né, no intervalo, no interstício de tudo aquilo que se diz. Que seria feita de um conjunto de relações complexas entre elementos de níveis diversos. Essa rede de relações ligaria uns sobre os outros o quê? Atos de palavra, ordens, regulamentos, informações, narrativas, formas de discurso, discursos anônimos, discursos referidos ao sujeito que fala, objetos, materiais, instituições que servem de suporte à conservação dos discursos, tradição oral, os livros, a biblioteca, modos de transcrição e diferentes sistemas que podem transformar o discurso em um outro conjunto de elementos, como notações simbólicas, discursos indiretos, etc. Assim, Foucault vai tentar compor esse quadro de que no presente existiria um conjunto de características culturais que não se confunde com o sistema formal da língua, nem com a concepção que se tem da palavra, nem com as formas psicológicas que determinam os atos de fala, nem com o sentido ou conteúdo ideológico que perpassam os diferentes enunciados. Existiria um conjunto de características culturais que ligaria, poria em funcionamento as relações entre esses diferentes elementos todos. Essa rede de relações entre os discursos possuiria, então, um papel determinante, dado que, e aí cito novamente, o presente, o passado e o futuro, o verdadeiro e o falso, o útil e o acessório, se definem em uma cultura sobre o fundo dessas relações interdiscursivas. O mais ínfimo dos discursos está sempre preso nessa rede de relações interdiscursivas. Ora, para Foucault, todos os discursos tomados em conjunto, com as condições materiais que os mantêm, os selecionam, os fazem circular, formam um conjunto indissociável,
coerente, que tem uma certa autonomia. E a este conjunto é que ele chama de arquivo. Ou ainda, numa fórmula conceitualmente ainda mais elaborada, ele vai falar nesse texto de arquivo-discurso, né? Arquivo-discurso. Por isso ele vai dizer, já bem no final dos capítulos finais desse ensaio, uma cultura jamais poderá sair do seu próprio sistema de arquivo-discurso. E aí, evidentemente, não estamos falando só de linguagem, estamos falando de práticas discursivas, práticas também, né? Uma cultura não tem acesso àquilo que ela não é, senão a partir do elemento do seu próprio arquivo e segundo as formas do seu próprio discurso. Isso é um problema político maior. Estes seriam os limites intransponíveis de uma cultura. Dessa forma, nós compreendemos que nessas condições, e aí ele afirma, jamais uma cultura pode transpor todos os limites e se tratar rigorosamente como um objeto externo, exterior, passível de ser integralmente, portanto, esmiuçado, compreendido. Sobre si mesma, toda cultura pode somente fazer análises etnológicas parciais. Do seu interior, ela apenas pode explorar-se tateando os limites absolutos e cegos que lhes prescrevem o sistema do seu arquivo e do seu discurso. Por isso, ele vai dizer, a análise do arquivo-discurso, o diagnóstico ao seu respeito, valeria como uma espécie de etnologia imanente, outra noção provocadora de Foucault, que cabe a nós, com esse novo extrato de trabalhos de Foucault que estão vindo à tona, pesquisar. O que seria fazer uma etnologia imanente da nossa própria cultura? Ele vai definir mais ou menos o que ele entende por isso. Um movimento em direção àquilo que permitiria apreender o recorte próprio à nossa cultura. Aquilo que a isola de toda outra. E movimento em direção àquilo que serve de condição, de elemento, de espaço a tudo que nós podemos dizer e pensar. Ora, já me encaminhando então para a conclusão, parece-me que, a partir desse solo constituído pelo discurso e pela linguagem, ao inserir nos fragmentos dessa espécie de história do discurso filosófico e das suas mutações internas, a discussão sobre a mutação da ordem geral do discurso que afeta o presente, nessa discussão, Foucault explora o entendimento de que discurso não é diverso de todo o campo das nossas práticas possíveis. Ao situar nas considerações do ensaio sobre o discurso filosófico as discussões sobre, eu vou retomar aqui as expressões que ele vai apresentando, as discussões sobre o transbordamento da linguagem para fora de si mesma, a multiplicação das formas de linguagem, a constituição de uma rede de relações interdiscursivas, que constituirão algo como um arquivo integral, ao caracterizar aspectos do nosso arquivo-discurso, que corresponderia a uma etnologia imanente da nossa cultura. Ao questionar sobre a impossibilidade de uma cultura fazer a sua própria etnologia, a não ser sob a forma dessa espécie de etnologia imanente, então, ao propor tudo isso, né, Foucault insere nesse solo dos discursos e do discurso filosófico como diagnóstico, elementos decisivos para uma análise sobre o poder. Ele insere no elemento da discursividade os componentes de uma genealogia. Insinuam-se aqui os traços das análises sobre mecanismos, vontades, interesses, forças que engendrarão formas diversas de
repartição dos corpos, categorização das condutas, de normalização, de regulação inerentes às práticas discursivas que vão tecer nossa cultura tal como a conhecemos. Insinuam-se, portanto, nessas discussões sobre o discurso filosófico, como diagnóstico do presente, os desdobramentos daquilo que, nos textos que a gente já conhece por outros estratos de trabalhos, os desdobramentos de uma genealogia do poder. Nós estamos no elemento de uma genealogia do poder. O que se passa hoje? De que forma se organiza o arquivo discurso a partir do qual falamos, pensamos e agimos? Que modos de subjetivação essa etnologia imanente da nossa cultura é capaz de explicitar? Para além daqueles que nós já achamos que decodificamos. Que forças essa etnologia imanente da nossa cultura seria capaz de explicitar? Que formas de resistência essa etnologia imanente da nossa cultura poderia sugerir? Tais indagações, assim como as entendo, estão impregnadas de elementos políticos. Com tais indagações, e uma série de outras possíveis, claro, o próprio discurso filosófico constituído por Foucault em seus outros trabalhos, certamente viria a se reencontrar por outros caminhos. Nós estamos aqui, então, diante de uma nova leva de publicações de trabalhos de Foucault, diante de novas possibilidades de leitura, novas possibilidades de experimentação teórica, colocadas a partir dessa movimentação constante de um pensamento que deliberadamente pretende assumir a forma do ensaio. Deliberadamente opta por se constituir como uma contínua reproblematização. Problematizar de novo aquilo que já foi problematizado antes. Por isso, nesse intervalo de 100 anos, desde o nascimento desse filósofo contemporâneo, seu pensamento, como dizíamos no início, ele foi gestado, desenvolvido, comentado, acolhido, rejeitado, retomado, desdobrado, utilizado. Justamente, de acordo com a forma para a qual ele se pretendia destinado, me parece. Ser encarado como pensamento provisório, que não pretende enunciar nenhuma verdade, mas apenas obstinar-se a pensar sempre diferentemente do que já pensamos. Talvez seja a grande contribuição que ele hoje ainda tem a nos trazer. É isso. Muitíssimo obrigado, professor Márcio. Inúmeras questões que a sua apresentação nos traz. Mas como estou aqui na minha função meramente de mediador, deixarei para que a plateia as coloque numa rodada de questões, se porventura já temos uma. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu queria fazer duas perguntas para o senhor, para não precisar ter que voltar aqui à frente. A primeira é que o senhor fala dessa mutação da ordem geral do direito. O que o senhor disse me pareceu para mim que essa mutação é uma crise que sai de uma espécie de filosofia conceitual para uma filosofia descritiva. Eu queria saber se é isso mesmo e se não é, se eu pudesse explicar novamente. A segunda pergunta é sobre esse arquivo do discurso que o senhor disse que nós temos e que, de certa forma, a gente é meio que refém dele, consegue meio que tatear como cegos, Isso não limita
o conceito de razão para poder pensar, refletir, questionar sua própria realidade? E outra coisa, de certa forma, indo uma terceira pergunta, a gente está num sistema globalizado, não fica muito mais fácil a gente pular, romper esse sistema? Mais alguém? Boa tarde, professor Márcio. Boa tarde. Sua palestra aí foi bem gratificante. Eu comecei a ler esse livro recentemente. Só li os 2 primeiros capítulos, né, o diagnóstico e o segundo, mas já imaginava mais ou menos como leitor de como para que direção iria. Né? Nessa época dele, não há, de fato, um direcionamento muito declarado sobre o poder, até porque está se construindo ainda. E aí na sua fala, ali no final, em relação ao que seria o que deveria ser, né, o filósofo, na construção de um filósofo historiador, né, um filósofo genealogista, né, o filósofo psiquiatra não, psicólogo, né? Aí aquela palavra que você ia falando, eu ia lembrando do Nietzsche se escrevendo em alguns dos textos dele, né? E aí na sequência vem a palavra que ele coloca que é o Nietzsche, né? E aí, na verdade, é quase que aquelas conexões que a gente faz enquanto ouve a problematização, né? E que queria expor, talvez, para alguma fala complementar sobre esse aspecto, né? E talvez alguma coisa também em relação, eu não concluí ainda o livro, né, mas ao peso da questão da verdade, né, no texto do Nietzsche já a essa época. Correto. Acho que podemos comentar e depois, se tiver mais, claro, fico à disposição. O que você acha, Rafael? Perfeito, sim. Tá. Desculpe, eu não vejo o nome de vocês que perguntaram, né? Para mim, todos aparecem como Eduardo Simões, então não consigo saber, tá? Mas para primeiro conjunto de comentários, agradeço, evidentemente, os comentários. Claro que não há respostas, né, definidas, fechadas, mas eu acho que são questões importantes, né, que vocês trazem. A questão da mutação na ordem geral do discurso, né? Na verdade, Foucault, nesse texto, é um ensaio, né, um discurso filosófico, ele vai tentando reconstruir esses fragmentos daquilo que seriam momentos da história da filosofia a partir de mutações, né? Isso é com relação ao discurso filosófico, né? Então, uma primeira mutação ali com Descartes, depois a mutação Nietzsche, etc., né? Agora, ao final, nos últimos capítulos, é que ele fala dessa mutação na ordem geral do discurso, que ele vai pensar esse tema do transbordamento da linguagem, né? Essa multiplicação da linguagem, não apenas nas suas formas, mas no sentido de que é uma ordem, né, na qual todos os discursos e as práticas podem ser reconhecidas, estão inseridas, né? Então, essa ideia de ordem, né, como solo, como a priori do pensamento, né, das práticas, de um certo contexto. E o nosso contexto é o contexto da modernidade, né? A gente não pode esquecer ali no esquema proposto ali em As Palavras e as Coisas, que é o momento que tem como centralidade, que organiza a ordem do pensamento, dos saberes e das práticas, a figura do homem, né? Esse sujeito empírico, transcendental, o homem como medida, né, de todas as coisas, do mundo. E é justamente essa figura, e vindo já aí para a segunda questão também, né, que vamos dizer, profundamente questionada com a filosofia do século XIX, especialmente Nietzsche, mas não só a filosofia, os discursos literários que tematizam também, né, essa morte do sujeito, né? Então, é dessa ordem geral do discurso que ele fala. Ora, se estamos diante dessa ordem geral do discurso, desse arquivo integral, né, nossa cultura e todos os elementos que a compõem estão vinculados intrinsecamente a essa ordem. Então, como fazer uma etnologia, uma análise do nosso tempo, de quem nós somos, com qualquer pretensão
a uma objetividade absoluta que seria capaz de distanciar esse solo daquilo que nós somos, né? É preciso encará-lo tendo essa consciência, essa clareza de que nós fazemos parte dessa ordem geral do discurso, né? E, portanto, só é possível uma etnologia que seja imanente, né? Lidar com esse seu limite e saber que tudo que ela fala a seu respeito já, de certo modo, encontra-se, de algum modo, dado ali, né? Naquele contexto. E, portanto, essa objetividade absoluta é impossível, né? Aí esse desafio, né, de pensar o que é o nosso arquivo discurso, como ele se constitui, muito mais não o que ele é, mas como ele funciona. Então, lembrando sempre que para Foucault a questão é como o funcionamento dos discursos, dos saberes e das relações de poder se dá, muito mais do que se tentar e entender o seu segredo, né, a sua chave mestra, capaz de desvelar por inteiro aquilo que esses processos constituem. É preciso entender o processo, entender o funcionamento. Sem entender o funcionamento e sem ter essa consciência de que estamos dentro desse funcionamento, é impossível qualquer posicionamento que consiga questionar esse funcionamento. Então, eu acho que é um pouco essa ideia de que o arquivo discurso, ele se refere a essa ordem, que é a ordem na qual o momento presente, o homem presente, nós estamos inseridos, né, no plano discursivo, no plano das práticas, e, portanto, qualquer ação, qualquer movimentação tem que ter essa clareza, essa consciência, né, dessa inserção nesse contexto, né? E aí, nesse sentido, limita-se sim o conceito de razão. O conceito de razão é um conceito histórico também, ele está inserido nesse arquivo discurso, né? Então, a crença iluminista de que a razão, né, poderia ser a chave libertadora, bom, não só por Foucault e por Nietzsche, por outras filosofias, essa crença já foi desmontada, porque essa suposta razão libertadora, essencial, ela pode ser instrumentalizada, e aí os efeitos políticos dessa instrumentalização da razão são desastrosos, né? Então, não há uma crença com essa filosofia do presente, numa espécie de conceito de razão capaz de dar uma direção e libertar integralmente, né? Bem, não sei se eu passei um pouco pelas questões, porque são comentários mais gerais, né? Mas eu acho que entrei um pouco nas questões que vocês trouxeram, essa questão, portanto, da verdade, da razão, a figura de Nietzsche, né, nessa mediação, dessa mutação filosófica do pensamento do século XIX e que influencia, né, o pensamento atual, a questão também do sistema globalizado, né? Então, eu acho que é isso. Foucault dizia isso na década de 60, né? Nós estamos num momento aí um pouco diverso, né, que é o momento já em que muitas dessas fronteiras que inicialmente estavam dadas já não estão mais dadas. Eu acho que ainda é um complicador a mais para se pensar essa ideia de uma etnologia imanente, né? Porque, na verdade, é uma cultura que se tornou muito porosa, né? Então, como pensar num contexto globalizado, né? Mas eu acho que é na mesma linha, né? Quer dizer, é preciso pensar que não estamos fora desse contexto, né? E é no interior desse contexto, e muito mais do seu funcionamento do que qualquer ideia de um sentido ou um destino que ele possa ter, que devemos nos mover. E aí eu acho que para responder um pouco a tudo isso, a ideia de governo em Foucault, ela é muito operativa, né? É só lembrar dessa ideia de que há uma racionalidade política que nos governa, né? E hoje a gente pode falar em racionalidade política quase que planetária, quase que sim, né? É só lembrar do tema do neoliberalismo, né, espalhado por todo o globo, né? Ora, como os movimentos podem se dar no contexto, né, dessa governamentalidade política que nos governa? É nesse elemento que estamos. Então,
enquanto esses temas mais diretamente ligados e explicitados em termos de poder são colocados nos cursos da década de 70, nos livros da década de 70, me parece que o que a gente tem aqui, nesses trabalhos anteriores que agora vêm à tona, em que o tema do discurso, do saber, parece ser o tema dominante, não há uma ausência da potencialidade política, do pensamento político de Foucault nesses escritos. É essa a hipótese, né, que eu trago aí para discutir. Quer dizer, não há uma separação, uma antecedência. As questões políticas estão postas a partir dessa discussão sobre as mutações do discurso, inclusive do discurso filosófico. Obrigado, professor. Mais alguma questão? Eu vou me permitir fazer uma, então, mas é bem breve, e aí o professor Márcio, a gente deixa o professor Márcio descansar. Pois não, Rafael. E vocês passaram o dia todo, né? Para vocês está muito mais pesado que para mim, né? Você mencionou essas várias etapas de formação do corpus Foucaultiano que vem se adensando. E me parece, pode ser que eu esteja equivocado, mas que há uma outra categorização que são os escritos, que não são propriamente de Foucault, mas nos quais Foucault é um personagem. Então, por exemplo, quando a gente pensa em Impressões de Foucault, do Roberto Machado, mas também em livros. Eu por exemplo, estou lendo, né, minha leitura antes de dormir, está sendo o livro Foucault na Califórnia, que é a experiência de Foucault nas montanhas da Califórnia, onde ele experimenta LSD. Na França também foi publicado um outro livro chamado Foucault à Varsovie, né, onde Foucault aparece como esse personagem de movimentação cultural, e ele se torna uma personagem. E aí eu queria escutar, na verdade, mais como curiosidade, o que você pensa sobre esses livros, porque, por exemplo, Foucault na Califórnia, Foucault ele aparece exatamente como personagem, porque ele tem fala, então ele se posiciona em relação a perguntas filosóficas, e eu queria escutá-lo sobre isso. Perfeito, Rafael. Acho muito interessante, porque toda vez que a gente vai tentar fazer alguma organização, né, de um conjunto que é múltiplo, para tentar apresentar, essa organização é sempre arbitrária, né? Então, é isso, quer dizer, muitas vezes se fala em 3 momentos da trajetória de Foucault: arqueologia, genealogia, questão da ética, né? Um outro jeito é tentar organizar um pouco esse conjunto múltiplo de ideias, de trabalhos, a partir daquilo que eu chamei desses estratos, né, que foram vindo à tona em momentos diferentes. Um durante a vida, os livros; outro logo depois da morte, ditos escritos; outro mais alguns anos depois, que recupera uma trajetória muito importante de Foucault à frente ali da Cátedra de Filosofia do Collège de France; e agora esse que percorre todos os momentos do tempo da vida de Foucault e da sua produção, que são os textos, os manuscritos, as notas, os estudos, que são as fichas, né, a partir das quais esses documentos são recuperados. Certamente, uma outra maneira de, talvez, organizar um pouco, né, esse cosmos aí das ideias, dos trabalhos de Foucault, é essa que você traz, né? Não só o que Foucault escreveu, falou, mas também os usos, né? As imagens, as apropriações de Foucault e as suas experiências em lugares vários, né? São formas diferentes de se tentar apresentar essa multiplicidade, né? O que me parece importante é que nenhuma dessas formas pode se tornar ou deve se tornar canônica, né? Então, para que aprisionar, né? Foucault só nos livros, ou Foucault só nos cursos, ou dizer que é mais importante? Ou por que aprisionar a experiência na Califórnia como sendo a chave de decodificação para toda a questão da ética em Foucault e da questão da subjetivação? Ou Foucault do Brasil e da Tunísia, quando ele entra em contato com situações políticas
de conflito, de ditadura, como foi quando esteve em São Paulo e em Tunis, e aí isso teria tido um efeito bombástico para que ele passasse a pensar sobre o poder. Né? Na verdade, eu acho que são formas interessantes para a gente conhecer um pouco, explorar um pouco essas diferentes multiplicidades, né, de problematizações que ele vai fazendo, né? E uma não exclui a outra, né? Uma não exclui a outra. Cada uma tem aí a sua especificidade, quer dizer, pensar como eu estou pensando agora, a partir desses diferentes estratos de produção, é uma preocupação que tem um viés muito acadêmico, né, de um estudioso que trabalha com Foucault, que vai lá no texto, faz a leitura exegética do texto, daí tenta entender o contexto, mas é uma leitura muito interna, vamos dizer assim, aos escritos de Foucault. Né? É o trabalho aí da filosofia, estou nesse campo, né? Um trabalho, talvez que venha com outro viés ou com uma outra preocupação, ele pode priorizar muito bem essas presenças de Foucault e as repercussões delas nesses diversos espaços em que ele circulou, né? Então, eu acho que não podem ser vistos esses modos de apresentação como excludentes, todos se deram simultaneamente, né? E isso mostra para mim aquilo que eu dizia no começo. É um pensamento e é um trabalho que até na forma histórica pela qual a gente foi tendo acesso, né, ele inspira essa ideia de um trabalho que não é propriamente acabado, ou que se coloca com a pretensão de ser acabado. Ele se coloca com a pretensão de ser ensaístico, experimental. Bom, que sorte que, inclusive, o modo de publicização desses trabalhos tem sido assim, né? Não como uma obra, um opus, né? Uma obra pronta, né? Então, até a forma do acesso nos ajuda a entender um pouco o modo pelo qual o seu conteúdo foi sendo constituído, né? Então, eu acho muito interessante. Agora, essa questão dos usos, né, também é uma questão que eu acho que é um outro viés que a gente poderia explorar, porque a gente que vem também de outras áreas, né, você do direito, eu da filosofia, mas também do direito, mas assim como as pessoas da antropologia, da psicologia, da psicanálise, né, da medicina, entram, né, vamos dizer, acessam todo esse universo de pensamento, de ideia, de trabalho, de produção, por portas muito diferentes, né? A gente entra, tem uma porta muito própria, tem um acesso muito próprio. Uma é mais verdadeira, mais importante, mais relevante do que a outra? De forma nenhuma, né? Se esse pensamento se abre para poder dialogar com esses campos todos, que bom que seja assim, né? Mas, de novo, qual seria a atitude redutora? A atitude redutora seria, de fato, compartimentar esses trabalhos de maneira rígida, dando unidades que não existem propriamente, né, a eles. Ou compartimentar um Foucault da experiência e um Foucault do pensamento, da produção escrita. Ou compartimentar o Foucault, que é o Foucault da filosofia, que seria talvez o mais, então, verdadeiro, ou o Foucault que é lido, aplicado, utilizado pelas ciências sociais, pela história, pela medicina, pelo direito. Se não se criar, vamos dizer, fetiches com nenhuma dessas formas de apresentação, eu acho que é uma maneira saudável de se lidar com elas. O que não significa falta de rigor. Né? De todas as maneiras pelas quais se opta por trabalhar, rigor teórico, rigor às fontes, cotejo, mediações, não fazer transposições de algo que Foucault falava sobre um período para os dias de hoje como se fosse automático, né? Então, aí é evitar todas as formas ruins, vamos dizer, de se fazer ciência, de se fazer pesquisa, né? Que são os anacronismos, as apropriações não mediadas, rasteiras. Né? Havendo rigor, as portas de entrada são múltiplas, o que me parece muito bom e tem muito a ver com o estilo do pensamento de Foucault.
Alô? Tá. Agora sim. Tinha um problema aqui com o microfone. Pois não. Muito obrigado, professor Márcio. Para mim e para nós, com certeza foi um prazer escutá-lo. Eu quero agradecer novamente em nome do PPG-FIO, pela presença, pelo encerramento da nossa atividade no dia de hoje. Agradeço ao nosso público aqui que permanece, né, na sexta-feira, quase 5h30, escutando uma conferência sobre Foucault. E, bem, para encerrar, eu quero passar a palavra para o nosso coordenador, que é justamente o professor Eduardo Simões, onipresente em todas as nossas sessões, para que ele possa fazer o encerramento. Professor Márcio, primeiramente, obrigado. Excelente exposição, excelente conferência. Eu não queria que o senhor anunciasse de público o meu poder de onisciência, de onipresença e onipotência, mas isso às vezes acontece, tá bom? E aí, gente, o professor Márcio falou assim, olha, e vocês estão aí desde cedo, eu estou falando aqui há 1 hora e tal, o professor Rafael falou de liberá-lo. Na verdade, professor Márcio, nós estamos aqui desde segunda-feira. Eu, que sou absolutamente contrário a qualquer proposta de evento de mais de 3 dias, fui obrigado a propor um evento em que se fizessem todos os eventos do semestre em 1 semana, para otimizar o tempo e não parar toda hora após graduação para um evento novo. E aí, em virtude disso, nós estamos aqui também colhendo os frutos, né? Às vezes cansa, às vezes... Mas, olha, os heróis da resistência estão aí, e os quais eu agradeço muito, muito mesmo pela participação em todos esses dias, em 4 eventos que fizemos aqui. Seriam 5, a aula magna também, que infelizmente não deu para fazer, e aí perdemos, entre aspas, a semana passada. Eu já deixo o Gabriel falar. Mas eu gostaria de concluir aqui a minha fala agradecendo ao professor Rafael. O professor Rafael, ele é professor permanente do nosso PPG, embora seja professor lotado no curso de Direito, e ele tem contribuído muito com as suas pesquisas, com as suas disciplinas, com as suas orientações a esse programa. Não fosse pouco, o professor Rafael propôs contribuir com a nossa semana. Esse microfone também já está pedindo arrego. Contribuir com a nossa semana, organizando esse evento e nos proporcionando ouvir sobre Foucault diversas pessoas, diversas temáticas, diversas modulações de pensamento do filósofo, e que muito nos auxilia nos nossos trabalhos enquanto programa de pós-graduação, porque nós temos aqui um ambiente de pesquisa que é ética e filosofia política. Então, contribui demais. Professor Rafael, muito obrigado. Professor Márcio, muito obrigado. A todos que estão aí na sala, muito obrigado também. E a vocês todos. Portanto, com a bênção final do proponente do evento, o professor Rafael. A turma está pedindo para que eles mostrem também, professor Márcio, deixa eu ver se eu consigo virar aqui, e aí eu já dou os tchauz de encerramento da atividade. Professor Márcio, muito obrigado. Agora, eu a celebração de Paulo no final, e nós não escutamos. Desculpe. Agora, então, me dirigindo a quem de fato interessa diretamente, né, que são os nossos alunos e alunas, é que eu agradeço profundamente o convite e, claro, me dirijo ao Rafael, ao professor Eduardo, agradecendo pelo convite, parabenizando pelo encontro e parabenizando a todos e todas vocês pela maratona. Muito, muito obrigado. Prazer enorme poder participar em algum momento com vocês dessa maratona tão interessante que vocês tiveram essa semana, né? Obrigado.